Bruno Lage, o português, é o novo técnico do Botafogo. Vamos ver como é que é o estilo de jogo dele. O time do Botafogo tá encaixado, se mexer muito desanda. Mas e aí, Bruno Lage vai mudar tudo? Vai mexer no que tá dando certo? Nesse vídeo aqui você vai saber tudo sobre a carreira do Bruno Lage. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui no canal eu falo sobre tudo de futebol brasileiro, de norte a sul, aqui você fica sabendo de tudo. O canal é novo, então a sua inscrição é muito importante para ajudar o nosso time a chegar a 7.000 inscritos antes dos 4 meses de existência. Essa é a meta, se inscreve e cola com a gente. Se você ainda não está sabendo, a notícia é essa: Botafogo fechou com seu novo treinador para o restante da temporada 2023. Após a saída de Luiz Castro, o Botafogo fechou com outro treinador português, Bruno Lage, técnico português, como eu já falei, de 47 anos, e agora chega ao Botafogo e é o seu quarto clube como profissional. Dá para considerar quarto, né? Já vocês vão entender o motivo dessa dúvida. E o Bruno Lage, diferente de muitos técnicos, principalmente aqui no Brasil, lá na Europa a cultura não é essa, né? Não é tão aguçada assim. Ele não foi jogador de futebol, começou sua carreira no Vitória de Setúbal, clube português, no ano de 1997. Ele tinha só 21 anos nessa época, então ele já está há 26 anos dentro do futebol, né? Então em 97 ele começou como assistente lá no Vitória de Setúbal e seguiu a carreira ao longo de 20 anos dessa forma como assistente. Teve até um momento ali que ele foi preparador físico, mas foi por muito pouco tempo, ali no início da carreira dele, mas logo ele voltou a ser assistente e a maior parte dos trabalhos dele foi sempre em Portugal. Teve uma breve passagem ali por uma equipe júnior de Dubai, sempre Emirados Árabes, Emirados Árabes não, né? Sempre o mundo árabe. Mas fora isso, ele trabalhou em Portugal, foi onde ele ficou quase a vida inteira dele, até o ano de 2017, ali tudo começou a mudar na vida do Bruno Lage. 20 anos de carreira, foi contratado para ser assistente no clube inglês, o Sheffield Wednesday. Esse time ele jogava a segunda divisão da Inglaterra, lá ele foi trabalhar com Carlos Carvalhal, outro português que era técnico do time principal, né, do Sheffield. O Carvalhal, inclusive, foi até pretendido por Flamengo e Galo ano passado, em 2022, mas não conseguiram fechar a contratação. Hoje ele está treinando o Celta de Vigo, né, primeira divisão espanhola. Mas voltando aqui para o Lage, que é o que importa, no Sheffield United ele se destacou na segunda divisão, né, o time se destacou. Foram 2 anos seguidos em que o Sheffield atingiu o play-off, né, aqueles jogos que quem ganhar vai subir para a Premier League, mas eles não conseguiram subir. Só que o bom trabalho da comissão técnica chamou a atenção lá na Inglaterra e o Carvalhal foi contratado pelo Swansea City, que ele jogaria a primeira divisão, a Premier League, na temporada 2017-2018. O Bruno então foi junto com a comissão técnica do Carvalhal e o Swansea não foi bem, foi rebaixado de volta naquele ano na Premier League, né? Por apenas 3 pontinhos, quase escapou. O Carvalhal então foi demitido e o Bruno Lage foi demitido junto, né? Mas o bom trabalho na Inglaterra deixou frutos, ele foi contratado pelo Benfica e trabalharia no Benfica B. E aí, por isso que fica a dúvida se esse Benfica B foi o primeiro time profissional, como treinador profissional dele, porque ele jogou realmente como profissional, né? Ele treinou um time de aspirantes, mas numa liga profissional, né? Jogava a segunda divisão de Portugal, o Benfica B joga até hoje, né? Ele ficou 6 meses como técnico do Benfica B, até que o técnico Rui Vitória, técnico principal do Benfica, foi demitido e o Bruno foi chamado para ficar como interino, né? Porque a ideia da diretoria, como o presidente do Benfica falou até tempos depois, era contratar o Jorge Jesus para 2019 e o Bruno Lage treinaria só por 1 ou 2 jogos até que o Jorge Jesus chegasse, mas como a gente sabe, o Jesus veio treinar o Flamengo no ano de 2019, né? E o Bruno Lage então foi ficando até que ele foi efetivado como treinador até o final da temporada. Então ele seria o treinador do Benfica por 6 meses, pelo menos, né? Ele assumiu o Benfica na 16ª rodada do Campeonato Português da temporada 2018-2019. O Benfica estava na 4ª posição na tabela quando ele chegou. Lá são 34 jogos só, né? Na Liga, são menos times. Então o torneio estava quase na metade. O Benfica estava 7 pontos atrás do Porto, que era o líder naquele momento, e terminou o campeonato 2 pontos à frente do Porto, conquistando o primeiro título da carreira, né? O Bruno Lage conquistou o seu primeiro título com o Benfica, foi o Campeonato Português. Alguns números são muito importantes para a gente entender como é que o Bruno Lage ele monta, né, o seu time como técnico. A gente vai ver essa fase no Benfica e já a gente vai ver a fase dele em outro clube, são 2 fases bem opostas, né?
Quando ele assumiu, o Benfica já tinha feito 15 jogos no Campeonato Português, eram 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 71%, né? Tinha marcado 31 gols, era uma média de 2 gols por partida, e tinha levado 15 gols, média de 1 gol por partida. Essa ficou fácil, né? Depois que o Bruno Lage assumiu, foram 19 jogos, né? Os 19 jogos restantes dentro da Liga de Portugal. O Benfica, então, teve 18 vitórias dentro desses 19 jogos e um empate. O time ficou invicto até o final do campeonato, por isso que se sagrou campeão, né? Foi uma arrancada impressionante. Aproveitamento de 96%, marcou 72 gols, média de 3,7, quase 4 gols por partida, levou 16, média de 0,8 gols sofrido por jogo. Então o Bruno melhorou a defesa e o ataque, né? O Benfica deu um salto inacreditável, foi uma arrancada que quase nunca a gente vê na história do futebol. O Bruno Lage jogava com um esquema extremamente ofensivo, tinha o João Félix, Rafa Silva, Seferovic, o time era muito bom. O Rubem Dias era o zagueiro desse time também, né? O Rubem Dias, que foi pro City depois, foi muito bem. Ele melhorou muito esse time ofensivamente, porque 72 gols em 19 jogos é inacreditável, né? E melhorou também defensivamente, como eu falei. Mas aqui a gente tem que ponderar uma coisa, tá? Muito importante em relação ao Campeonato Português. O Benfica na Liga de Portugal sobra, mano. Junto com o Porto, esses dois times têm um nível de investimento muito acima dos demais times. Depois ali vem o Sporting e talvez agora o Braga, né? Mas mesmo assim, eles estão bem abaixo de Porto e Benfica. Então lá é obrigação esses dois times atropelarem todo mundo, atropelarem o campeonato. E geralmente é assim, né? Na Liga dos Campeões, onde o conceito se inverte, né? O Benfica é um time com menos investimento do que os principais favoritos. Ele pegou o Benfica já eliminado nessa temporada e foi jogar a Europa League, né? Que são os times que tem um pouco menor, geralmente tem menos investimento, né? Às vezes sobra o Manchester United ali jogando a Europa League, mas geralmente os times têm menos investimento, né? Lá ele eliminou o Galatasaray nos playoffs, venceu por 2-1 fora, empatou 0-0 em casa. Nas oitavas eliminou o Dinamo de Zagreb da Croácia, perdeu fora por 1-0 e venceu em casa por 3-0. Mas nas quartas ele foi eliminado para o Frankfurt, meteu 4-2 em casa, mas fora ele perdeu por 2-0, foi derrotado nos pênaltis, né? Esse jogo, por acaso, eu assisti nessa época. Nem tinha canal ainda, nem sabia que ia servir de alguma coisa ter visto esse jogo, mas eu vi, o time do Benfica teve até mais posse do que o Frankfurt nesse jogo aí, mas o time alemão finalizou muito mais do que o Benfica. Eu não gostei da estratégia do Lage nesse jogo específico, ele sentou muito na vantagem, né? Algo que espero que ele tenha aprendido pro restante da carreira dele. Com todos esses resultados, logicamente que ele teve o contrato renovado, né? Ele seguiu para a temporada 2019-2020, só que ele não conseguiu manter o mesmo aproveitamento, né? Na Liga Portuguesa ele fez 29 jogos, venceu 20, perdeu 5, empatou 4, teve 73% de aproveitamento. É absurdo? Sim, cara, lógico, é absurdo, mas como eu falei, se você se lembra, lá em Portugal é obrigação. Isso aqui, 70% de aproveitamento é pouco no Campeonato Português, né? É obrigação ter. Para Porto e Benfica, obviamente. O time dele marcou 59 gols nesses 29 jogos, continuou com um bom ataque, né, média de 2 gols, mas caiu bastante, quase que pela metade em relação ao ano anterior. E sofreu 23 gols nesses 29 jogos, manteve a média de 0,8 por jogo. A defesa se manteve ali na linha da temporada anterior, né? Essa é uma marca do Bruno Lage, na minha opinião, é a defesa, não é o ataque. Para mim, o Bruno Lage forma defesas incríveis, mas vale lembrar que para essa temporada aí ele perdeu o João Félix, né, que metia muito gol. No ano anterior foi pro Atlético de Madrid nessa temporada. Na Champions League, onde o nível nem se compara, como eu falei, pegou um grupo até tranquilo, tinha o Red Bull Leipzig da Alemanha, o Lyon da França, que é do Textor, e o Zenit da Rússia. E além do Benfica, obviamente, ele não foi bem, ficou em terceiro, foram 2 vitórias, um empate, 3 derrotas, caiu outra vez para a Liga Europa, segundo ano consecutivo do Benfica caindo para a Liga Europa, e já foi eliminado logo de cara nos playoffs, dessa vez para o Shakhtar Donetsk. Ele não foi bem nas competições europeias nessa segunda temporada dele à frente do Benfica, né? E não se esqueçam de que essa temporada que eu tô falando agora, 19-20, foi a temporada da pandemia, da Covid, foi aquela paralisação toda. E aí, quando o campeonato parou, o Benfica tava 1 ponto atrás do Porto. Mas quando voltou, o time desandou ou ainda não tinha engrenado. Nos 5 primeiros jogos, o Benfica perdeu 2, empatou 2 e venceu só 1. E o Bruno seguiu só até a 29ª rodada, quando o Benfica perdeu de 2-0 pro Marítimo, um time que nem de perto estava disputando alguma coisa, só se fosse rebaixamento na temporada. E aí o Bruno estava tão pressionado que pediu demissão do cargo, tá? A pressão era muito grande. Cara, desde o início,
ele era o treinador do time B, né, meu irmão? Ele subiu pra tapar buraco, foi ficando. Ele nunca teve a confiança nem da diretoria, nem da torcida. Cara, tu sabe aquele interino que assume o nosso clube, ele pode ganhar 100 jogos, meu irmão, 100 jogos seguidos, mas quando ele perde um, ele já não presta. Era o Bruno Lage na visão dos torcedores do Benfica, né? O Bruno saiu do Benfica no dia 29 de junho de 2020 e só foi voltar a treinar um clube na temporada seguinte, quase um ano depois, no dia 9 de junho de 2021. Foi anunciado no Wolverhampton, time que joga Premier League e Campeonato Inglês. Exatamente isso, o trabalho que ele já tinha feito por lá como auxiliar deixou portas abertas e ele voltou como técnico principal, voltou para substituir outro técnico português, Nuno Espírito Santo, que foi treinar o Tottenham, né? Então saiu do Wolverhampton para treinar o Tottenham, subiu um patamar, e ele que fez a indicação do Bruno Lage para a diretoria do Wolves, para vocês verem que, cara, os técnicos portugueses vão dominar o mundo, cara, em todo lugar eles são requisitados, né? Na primeira temporada no Wolves, o Bruno Lage teve um desafio diferente, né? Como eu falei, era outro mundo que ele iria enfrentar, né? Agora ele não era mais o tubarão Benfica no mar cheio de peixinho ali, agora ele era um peixinho no mar cheio de tubarão, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, o cara ia enfrentar só gigante e era pequeno, né? Então ele resolveu montar outra tática, a defesa, que já era uma marca dele no Benfica, se intensificou ainda mais no Wolves. Temporada 21-22, o Wolves terminou em 10º lugar com 15 vitórias, 6 empates e 17 derrotas, aproveitamento de 48%. O time dele marcou 38 gols, né, um por jogo, e sofreu 43, média de 1.1 por jogo na liga inglesa. Isso aqui é muito bom, ainda mais com um time como o Wolves. Foi a 5ª melhor defesa da Premier League, cara. Isso é absurdo, atrás só do G4 daquela temporada, que foi City o campeão, que sofreu 26 gols, o Liverpool também sofreu 26, foi o vice, Chelsea ficou em terceiro, sofreu 33, e o Tottenham era o quarto, sofreu 40, depois vinha o Wolves como 5ª melhor defesa, né? Sem dúvida nenhuma, a marca daquele Wolves 21-22 do Lage foi a fortíssima defesa e o contra-ataque em alta velocidade, um time muito bem treinado, sabia exatamente o que fazer em qualquer fase do jogo e sabia o que tinha que fazer para pontuar na Premier League, que é um campeonato muito difícil, né? Na temporada 22-23 ele seguiu no comando, mas mais uma vez ele não foi bem seguindo uma temporada à frente de um mesmo clube, né? Foram só 8 jogos na Premier League e aí o Wolves perdeu 4, empatou 3, venceu só 1, tomou 9 gols, fez só 3, deixou o time na zona de rebaixamento e foi demitido logo no início da Premier League. O Wolves depois terminou o campeonato agora, né? Terminou em maio esse campeonato, o Wolves conseguiu se salvar do rebaixamento, terminou em 13º. E agora o Bruno Lage vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro para treinar o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos de vantagem. Bom, e o que eu penso, né? Em uma liga que só tinha o Benfica praticamente, mais um ali, ele fez o time dele jogar só para frente, um jogo muito ofensivo, seria ele no Carioca, né? Atropelou geral, ele era o gigante nessa liga, né? Numa liga em que ele era o pequeno, ele fechou a casinha, meu irmão. Teve bons resultados jogando das duas formas, tanto como o Tubarão, como quanto o Peixinho. Então ele é um cara que tem variações táticas, né? O Lage é um cara que trabalha muito melhor montando o time a partir da defesa. Ele vai priorizar isso no Botafogo. O Botafogo já é um time com uma ótima defesa, uma defesa muito sólida, é a melhor do Brasileirão. É o pilar do jogo do Botafogo, é a defesa, né? Se você vê os últimos 5 jogos, o Botafogo sofreu muito poucos gols. Nesse campeonato sofreu só 7 a defesa do Botafogo em 13 jogos. Nisso eu acho que o Lage vai chegar e vai manter muito do que já vem sendo feito. A transição em velocidade do Botafogo é outra marca do trabalho do Bruno Lage, né, no Wolverhampton. Acredito que a forma como o elenco do Botafogo foi montado favorece muito o estilo dele. E esses aqui foram os pontos positivos, né? Os negativos são os de sempre quando se traz algum treinador estrangeiro que nunca treinou no Brasil, principalmente o europeu, né? A liga aqui não é nada parecido com uma liga europeia comum, né? O campeonato tem pelo menos 5 postulantes ao título nesse ano. Além do Botafogo, o desgaste das viagens em um país continental que é o Brasil, a gente já sabe, cara, nem se compara com o que ele já viveu, sem contar todos os gramados ruins que ele vai ter que se adequar quando sair de casa, né? O Wolves era muito rápido porque só jogava em tapetinho, né? Tapetinho liso lá na Premier League. Agora, cara, vai pegar muita coisa ruim pela frente. Eu acho também que existe um grau de preocupação com o período de adaptação do Lage. Ele mesmo tem isso, né? Ele fez um contrato só de 6 meses com medo de não se adaptar. O futebol brasileiro realmente é muito difícil e o Botafogo tem muitos pontos à frente, então pode até se dar um pouco ao luxo de esperar mais essa adaptação, mas não muito, né? Porque se começar a cair muito vai ser difícil de segurar a liderança e retomar depois.
A minha única preocupação é essa, trazer um técnico que não tenha vivência com o Campeonato Brasileiro, que é muito atípico para um europeu, e no meio do campeonato. O cara não vai ter tempo, quase não vai ter tempo para... vai ter que trocar o pneu com o carro andando, é a expressão que a gente sempre escuta, e é realmente isso que ele vai ter que fazer, não vai ter tempo para respirar. Contando tudo isso que eu falei, esse vídeo já tá longo demais, né? Eu acho que foi uma boa contratação do Botafogo, mas saiba você, torcedor botafoguense, que o Bruno Lage, para mim, é para longo prazo. Mesmo tendo um contrato só de 6 meses, eu acho que a temporada que ele vai começar a voar vai ser na próxima, né? Diferentemente dos trabalhos deles anteriormente, eu acho que ele vai engrenar só depois de um tempo aqui no Brasil, né? O contrato dele vai só até dezembro, como eu falei, e esse trabalho de longo prazo é um pouco preocupante para ele, porque se ele não engrena agora e perde esse título aí, meu irmão, vai ficar ruim pra ele. Acho que não vão querer, a torcida não vai querer que ele renove, né? Comentem aí o que vocês acharam do novo técnico do Fogão. Você tá feliz, você tá triste, tá preocupado, tá animado? Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários que eu vou estar aí com vocês. O novo técnico do Fogão deve chegar em breve, mas para essa rodada ainda vai ser o Caçapa ali no comando técnico do Botafogo. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. Vou lançar um vídeo daqui a pouquinho de pré-rodada do Brasileirão, aquecimento para os jogos que vem por aí, vou falar as análises e os favoritos. Deixa o seu like nesse vídeo se você curtiu esse formato de raio-x novo que eu tô fazendo aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!